ver como é que vão, para ver porque é que nasce nestas condições e quais são as riquezas culturais que contribuem para a sua formação. E temos que levar isto bastante mais longe, mas eu aqui não vou fazê-lo porque já disse algumas coisas que, digamos, são essenciais. A língua continua por ali fora, mas é importante dizer o seguinte: a desgraça do mirandês, até certo ponto, mas ao mesmo tempo, se calhar, a sua salvação, foi o facto de ter perdido a noção da história. A certa altura, os que falavam português e os que falavam mirandês perderam a noção de que aquilo era uma língua, que até ao século XIII, XIV, era uma língua real. Era a língua dos grandes mosteiros leoneses, era a língua da cultura leonesa. Nós hoje vamos aos tombos dos mosteiros leoneses, como por exemplo a língua Aruela ao pé de nós, e esses tombos estão escritos em boa medida em leonês. E portanto perdeu-se essa noção. Se perdeu essa noção, quando Severino de Faria, em 1609, o cultíssimo Dião da Ser Débora, que vai a Miranda cumprimentar o bispo de Miranda, porque tinha sido nomeado arcebispo de Débora, e nos escreve o diário da sua viagem, em 1609, ele diz: esta gente fala uma língua estranha, isto deve ser do tempo dos celtas que andavam por aqui, não sei o que e tal, mas falam muito mal. Portanto, já tinha perdido a ideia da origem. E então o que é que deu? Deu que, à medida que os mirandeses se confrontam com os falantes portugueses, estes que têm o poder na mão, porque vêm das instituições, nos dizem, e isso culmina nos nossos dias: vocês não sabem falar, vocês falam mal português. Esqueceram-se que aquilo era outra língua, falam mal português. São tão incultos, tão analfabetos e tão burros que nem falar são capazes. E cria-se, de facto, aqui um sentimento de inferioridade extremamente grande, que as pessoas têm vergonha de falar a sua língua. Mas o que é certo é que há um fenómeno de natureza socioeconómica que permite que o mirandês subsista. Diz que o mirandês subsistiu por isolamento. Isso é mentira. Não tenho qualquer problema em dizer isso. É mentira porque há uma serva de terras ao lado da minha que não estão nada isoladas e que falam português. Não tem problema nenhum. O mirandês subsistiu por razões socioeconómicas, que são as únicas razões científicas que permitem que ela subsista. É que a comunidade económica e social que existia era com o lado de lá e não com o lado de cá. E do lado de lá falava-se exatamente a mesma coisa. Do lado da Lispo e do lado de Sayago falava-se exatamente a mesma coisa. Sayago, que nós só conhecemos, e eu nomeadamente conheci através da nossa história de literatura, quando estudei o Gil Vicente, que põe os pastores atrasados a falar saiaguês. Saiaguês que é leonês, da zona de Leão. Saiaguês esse e os pastores de Sayago, que são pastores celebrizados, nomeadamente, pelo Juan de Alencina, que é, digamos assim, o primeiro grande criador do teatro espanhol. Juan de Alencina, que até mudou de nome, porque ele não se chamava Juan de Alencina. O nome dele é Juan de Farmejelho, que é uma aldeia que fica em frente à nossa. Ele foi estudar para Salamanca e depois mudou o nome, mas ele era um falante de leonês, que depois acabou por adotar o castelhano, que era a língua culta da altura. E o nosso Gil Vicente fez exatamente. Ele que nunca visitou Sayago, que é uma zona ali que nunca visitou. Então, os mirandeses tinham essa comunidade sociolinguística pelo outro lado. No século XV, quando os delegados de Miranda pedem ao rei Dom Manuel: deixem-nos fazer comércio com o lado de lá, eles faziam às escondidas, mas deixem-nos fazer comércio com o lado de lá, sem criar impostos, porque a malta não tem onde ir sacar ferro para fazer as enxadas. E o Dom Manuel faz um diploma, eu acho que isso é extremamente importante referir, pela simbologia que tem, em que autoriza os mirandeses a ir ao lado de lá comprar ferro para fazer as suas enxadas e as suas relhas, reconhecendo nesse diploma que não tem capacidade para registrar. O próprio rei. Isto é extraordinário. Está atual. Isto é extraordinário. E, portanto, mostra como, também do ponto de vista económico, a economia do lado dos mirandeses é uma economia que vive também com o lado de lá. E, portanto, o que é que nós temos? Temos um povo
que durante a Idade Média, a Alta Idade Média, ocupou praticamente todo o distrito de Bragança, ou quase todo o distrito de Bragança. Hoje, o levantamento da toponímia bragançana mostra-nos que é uma toponímia leonesa. Toda ela, este estudo está feito, em boa medida pela Manuela Barros Ferreira, que publicou, aliás, um artigo muito interessante sobre essa matéria. A língua mantém-se mais junto à fronteira devido a essa comunidade de convivência socioeconómica e manter-se em Miranda e depois manter-se na Lombada Bragançana, na medida em que o que se falava em Rio do Norte, Guadramil e digamos, Petisqueira, Dalão, essas aldeias, era também leonês, com algumas pequenas diferenças, enfim, dados nos contactos que ali havia. Então, esta é a história daquele povo que traz esta língua até agora, envergonhado, portanto, fecha-se para dentro de si, porque o acusavam e o envergonhavam, envergonhar esse que culmina com a construção das barragens, uma história que o Zé conhece bem, portanto, que, digamos, é o culminar do envergonhar. E, a certa altura, portanto, isso coincide também com o surgir da televisão, com o surgir da rádio, com o alargar da escolaridade, e os pais começam, que querem sempre o melhor para os seus filhos, começam a dizer: caramba, se eu vou ensinar mirandês ao meu filho, se calhar não vai ter emprego, se calhar não pode ser doutor, se calhar não sei quê. E então há uma geração que não é a minha, eu ainda sou daquela geração que aprendeu mirandês, e só mirandês, e só aprendeu, mas logo imediatamente a seguir a mim, penso que a geração do José já é um pouco essa, já não, há uma série de pais, não todos, mas uma série de pais que já não ensinam mirandês. Eu tenho 5 irmãos, os 3 mais velhos fomos ensinados pelos nossos pais a falar mirandês, os 2 mais novos, já portugueses. Estão a ver? E, portanto, criou-se esta situação que se tem vindo a desenvolver. E, a partir daí, a língua começou a perder fortemente. No entanto, como diz o Júlio, os muitos vaticínios que se fizeram sobre a morte da língua têm falhado todos. Todos, sem exceção. E eu agora iria passar